Por que é tão fácil se orgulhar e se gabar em razão de uma conquista ou mesmo de uma posição que nós ocupamos? No tema de hoje, nós vamos responder a essa pergunta à luz da palavra de Deus no texto de Isaías 14, versículo 12 a 15. Aproveite para você que não assistiu o tema de ontem, assistir e ver os detalhes sobre essa origem do mal, sobre a rebelião, né, do universo por um ser perfeito. Esse é o tema que nós estamos abordando durante toda essa semana. Então você precisa ver o tema de ontem, porque hoje é a continuidade. E eu tenho certeza que você vai se maravilhar do estudo que nós fizemos aqui ontem. Assim sendo, vamos continuar para o tema de hoje. E eu queria já que você também entregasse esse conteúdo para mais pessoas, porque esse conteúdo, os seus amigos, os seus parentes precisam ter contato, ter acesso a esse material que vai ajudar na compreensão da origem do mal. Muito bem, o tema de hoje, nós temos o texto em Isaías, como eu falei para vocês, eu já quero ler para vocês, porque esse é o segundo texto que nós encontramos na Bíblia, que ele traz detalhes sobre a origem do mal, coisa que você não vai encontrar em outros textos. Você só tem Isaías 14 e Ezequiel 28, que traz os principais detalhes da origem do mal. E eu quero destacar para vocês já aqui o versículo 12, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu que dizia no teu coração: subirei ao céu e acima das estrelas eu estabelecerei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O contexto aqui imediato está se referindo ao juízo contra o rei de Babilônia, né? E esse capítulo 14 é o hino da queda de Babilônia. Isaías, então, ele faz muitas profecias sobre vários reinos e essa merece muito destaque porque os elementos que aparecem aqui nesse texto, eles transcendem o personagem ali, o rei de Babilônia. Tem elementos aqui que não se encaixam, né, na figura do rei de Babilônia. Então a gente percebe que Deus, além de revelar para o profeta, além de revelar para aqui Isaías como que se daria a queda do Império Babilônico, Deus também revela para esse profeta que o modo como se dará esta queda traz elementos da origem de como o querubim da guarda chamado Lúcifer veio a cair. Então a gente começa a perceber que Deus ele revela de maneira assim, muito clara, com muitos detalhes, sobre a origem, aquilo que estava no coração desse querubim. O texto ele deixa muito claro que ele colocou no coração que o desejo de subir acima das estrelas e estabelecer um trono para ser semelhante ao Altíssimo. O que é isso? Se não orgulhar-se, se vangloriar e querer uma esfera, uma posição além daquela posição que Deus havia dado para ele. Bom, a gente percebe que em Daniel 2, capítulo 2, versículo 37 e 38, a gente já percebe ali o que aconteceu de fato, em termos práticos ali, com o rei da Babilônia. Deus havia revelado para esse rei aquela visão da estátua polimetálica, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, e ali você tem as pernas com ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa estátua polimetálica foi decifrada por Daniel, ali do Império de Babilônia. E ele ficou sabendo do significado daquela estátua polimetálica, porém, o que ele fez? Ele resolveu fazer uma estátua toda de ouro. Toda de ouro. Que a cabeça da estátua representava o Império Babilônico. E ele resolveu fazer toda de ouro, claro, com orgulho, com arrogância, né?
se sentindo o próprio Deus ali, né? E com isso veio então a queda do império, né? Quando ele se exaltou, quis se exaltar. Por isso que essa profecia ela é rica em detalhes, porque ela revela especialmente o modo como se deu a queda de Lúcifer. E o que seria, assim, de grande aplicação para mim e para você, né? Qual seria a lição principal que nós podemos extrair aqui desse episódio e desse preço do orgulho? Bem, nós seres humanos somos movidos pelo tapinha nas costas. Nós somos movidos pelo elogio. Muitas vezes, quando a gente não tem esse elogio, a gente fica meio para baixo, meio deprimido. É por isso que as redes sociais estão cheias de pessoas ali postando muitas coisas pessoais, para ver os comentários, para ver os likes, as curtidas, né? E como que isso vai alimentando muitas vezes o nosso ego. O ideal para nós cristãos que entendemos essa origem do mal e vimos como que tudo aconteceu, é sempre que possível evitar esse glamour, sempre que possível evitar tantos elogios ou viver só em função disso, né? Nós temos que entender que ainda existe dentro de nós a natureza carnal e que ela precisa ser subjugada pela natureza espiritual. E a natureza espiritual nos impulsiona a que nos voltemos para a cruz. Porque é na cruz de Cristo que nós percebemos que para vivermos nessa terra, onde existe a nódula do pecado, o elemento-chave é esvaziar-se de nós mesmos. Porque foi assim que aconteceu com Cristo. Cristo esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo e em semelhança de figura humana, depois de tanto tempo de pecado, sentiu ali os efeitos do pecado no seu corpo, né? Ele sentiu ali a angústia, sentiu o pesar, a fome. Tudo isso afetou a Cristo, mas ele não existiu dentro dele a natureza pecaminosa. Então a gente começa a perceber que ele esvaziou-se de si. Ele poderia muito bem ter vivido na sua plenitude como o próprio Deus, mas ele revestiu a sua divindade com a humanidade. E o que é isso senão humilhar-se? O que é isso senão se submeter? Aqui estão os elementos chaves para vencermos o mal. E foi assim que Cristo venceu o inimigo na cruz do Calvário. Ele revestiu a sua humanidade, a sua divindade com a humanidade. Ele se submete até a morte e morte de cruz. Assim, querido amigo, querido irmão, eu quero muito bem deixar essa mensagem para você. Se em algum momento você sentir esse orgulho porque está fazendo alguma coisa com muita perfeição, aí na sua igreja, ou mesmo na sua comunidade, ou você é um profissional muito competente, que as pessoas te elogiam muito, muito cuidado com o elogio, porque o elogio ele pode ser o início do seu fracasso. É melhor, é preferível você estar entre aqueles que de algum modo querem fazer com que você melhore um pouco mais do que simplesmente estar recebendo tapinha nas costas, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para você entender esse tema e que você possa viver uma vida de submissão e de entrega contínua àquele que um dia se submeteu por nós, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe.